A gente volta aqui com o terceiro bloco do programa Viva a Roda, que é uma paródia, obviamente você já viu a que programa a gente se refere, só que a gente não dá a mesma moleza aqui não. Nosso convidado é o deputado Marcelo Freixo. Freixo, eu queria te fazer uma pergunta sobre evasão fiscal, sobre benefícios fiscais. Tem uma pesquisa de 2010 que mostra que houve uma evasão de 490 bilhões no Brasil. Evasão fiscal, estou falando de dinheiro que sai ilegalmente do país. E além disso, tem os famosos benefícios fiscais que até joalherias são beneficiárias. Como é que a gente resolve esse problema? Olha, aqui na Assembleia Legislativa a gente aprovou agora uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da bancada do PSOL, para investigar exatamente os benefícios fiscais. Primeiro, deixar uma coisa clara para quem está assistindo a gente, nós não somos contrários à ideia do benefício fiscal. Né? Não é isso. Por quê? Eu acho que é bom você ter um benefício fiscal para uma determinada empresa que vai gerar emprego. Né? Então, por exemplo, tem uma determinada empresa que gera mais emprego para jovem e que ela está disposta a abrir numa região que tem grande número de jovens desempregados. É interesse do poder público que essa empresa abra e que possa absorver essa mão de obra do jovem ali. Então, não é contrário à ideia do benefício fiscal, porque o benefício fiscal ele tem uma lógica, que não é beneficiar o empresário, é fazer com que aquele negócio traga um benefício social. Mas isso está completamente deturpado, porque virou acordo de sócios. É isso, assim, o ex-governador do Rio de Janeiro, hoje, né, cumprindo, enfim... Morador de Bangu. Tá no complexo de Bangu, estou falando do Sérgio Cabral, ele deu uma série de benefícios para joalherias. Qual é a contrapartida da joalheria para esse benefício? Agora a gente sabe que, na verdade, tinha lá uma série de joias indo para o próprio governador, para a primeira-dama, e aí é uma das grandes maneiras de você lavar dinheiro, porque a joia você pega, você guarda em outro país e acabou, você não tem controle nenhum sobre isso. Então, não tem Land Rover, pegar uma empresa muito conhecida, ganhou um benefício fiscal alto, de mais de 300 milhões de reais, para instalar no Rio de Janeiro. Qual foi a contrapartida? Geração de emprego. Geralmente é o debate da geração de emprego. Ok, tem que gerar emprego mesmo. Quantos empregos a Land Rover gerou com mais de 380 milhões de reais de benefício fiscal? 400 empregos. Olha, é o emprego mais caro do planeta. Né? É o emprego mais caro do planeta. Qualquer rede de restaurante mais simples aí emprega mais gente do que a Land Rover. E não tem, emprega jovem, emprega gente em áreas que interessam a gente. E não tem o benefício fiscal que a Land Rover tem. E aí eu acho que volta o que você falou também no discurso de narrativa, porque ainda falando sobre benefício e também sobre sonegação, a gente teve a CPI do CARF, que não deu em nada. O CARF tem uma grande rede de corrupção. A gente pegou uma ou outra empresa por sonegação, mas a gente tem impostos que foram reduzidos de 100 milhões para 1 milhão de imposto de renda. Então a gente tem ali realmente um gargalo muito grande e que é confundido na opinião pública. Eu me lembro que quando fazia o programa Estúdio I, falava na CPI do CARF, falava na Operação Zelotes, que investiga o CARF. Houve uma vez um repórter que entrou ao vivo e disse, olha, vamos falar de Operação Zelotes, aquela operação que investiga o filho do Lula e a compra de medidas provisórias. Quer dizer, se inverte o discurso sobre o que é a Operação Zelotes, que é sobre a CPI do CARF, que é sobre o CARF, aliás, sobre a sonegação do CARF, nessa disputa de narrativa. Como é que a gente também reverte isso? Claro, eu acho que tem que... Primeiro, por isso que eu fiz questão de começar o debate aqui, dizendo que a gente não é contra o benefício fiscal, não. A gente quer o benefício fiscal para gerar desenvolvimento territorial e gerar emprego. Ótimo. Agora tem que ter transparência. E aí tem que ser investigado. O que não dá é para uma empresa ser financiadora de campanha, né? Ser sócia de gente do governo, ganhar benefício fiscal e não ter nenhuma contrapartida. Aí não dá. Né? E num estado, no momento da economia que você não paga aposentado, que você não paga pensionista, que você não paga servidor e que você tem crise de receita. Então, é preciso olhar os benefícios fiscais entendendo que a economia do Rio de Janeiro tem saída, renegociando a dívida, fazendo auditoria da dívida e reequilibrando o orçamento, não explorando o servidor público, mas fazendo com que essa receita aumente através de uma revisão dos benefícios fiscais. É muito dinheiro. Queria te provocar porque a Operação Zelotes envolve empresas de mídia, sonegadoras, grandes sonegadoras são empresas de mídia. A gente, pequena mídia aqui, acho que não tem nenhum sonegador aqui, eu não sei, eu estou olhando para essas pessoas aqui do outro lado. Tem cara, né? Mas são as grandes empresas de mídia que, enfim, estão entre esses sonegadores. Talvez isso explique um pouco por que a Operação Zelotes aparece tão pouco no noticiário, deputado. Mas vamos continuar falando em economia.
Falcão, vou passar a palavra a você, que é um homem altamente objetivo e fará uma pergunta muito rápida e sucinta ao deputado para a gente agilizar esse bloco. Esse incentivo, né, fiscal que o Estado realmente soltou ultimamente aí para essas grandes empresas como a Michelin, a Land Rover, você falou que você também é a favor disso também, com um certo limite. E qual seria esse parâmetro de você realmente endossar esse incentivo fiscal ou não? Entendeu? Geração de emprego. Você quer ver um exemplo contrário a isso? Zona Oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz, Siderúrgica, TKCSA. Né? A Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela tem características agrícolas, apesar de não há reconhecimento, todo mundo paga IPTU, mas tem área agrícola, né, no Rio de Janeiro, e pesca artesanal da Baía de Sepetiba. Qual é o projeto de desenvolvimento do governo? Bota uma siderúrgica ali. Inviabilizou a vida dos pescadores artesanais, ganhou uma quantidade gigantesca de benefício fiscal. Qual foi a quantidade de emprego que gerou? O número de pescadores artesanais que não conseguem mais viver da pesca hoje é o dobro da geração de empregos que aquela siderúrgica colocou. Além de um dano ambiental brutal, a chamada chuva de prata, problemas respiratórios, né? Com quem foi debatido? É isso que eu estou dizendo, assim, é um grande debate da democracia. O modelo econômico tem uma relação com a democracia. Se aquela população fosse consultada, se esse estudo fosse feito previamente, se tivesse um estudo, não só um estudo de impacto técnico feito por órgãos, mas um debate mais ampliado sobre o que aquela região mais precisa, o que pode realmente gerar um desenvolvimento econômico que traga dignidade para as pessoas, certamente não seria uma siderúrgica, que ganhou um enorme benefício fiscal para se estabelecer ali. Né? Então é isso que a gente está discutindo. Assim, isso não pode acontecer. Agora, se você tem uma empresa que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento, né, que vai gerar recursos para o Estado, o benefício é bem-vindo. Até porque a gente sabe, nem toda empresa vai querer se estabelecer em determinadas regiões que você tem mais difícil acesso. Então o benefício fiscal pode favorecer a empresa se estabelecer em lugares mais pobres, que vão gerar empregos mais próximos daqueles que a gente quer atingir socialmente. Esse é o parâmetro, o que interessa para a sociedade e não apenas para o capital. Eu vou mudar radicalmente de assunto aqui, Freixo. Vou passar a palavra para o Eric, que ele tem uma pergunta sobre Israel, que foi um tema polêmico na sua campanha. Eric, pode fazer a pergunta. Bom, Freixo, o seu partido é um partido de correntes, né, com diferenças de princípios entre algumas correntes, que ficou claro durante a eleição, quando seus detratores tentaram imputar você a pecha de antissemita a partir de uma ação realizada pela CST, o que te deixou numa espécie de sinuca de bico ali, porque você não podia decepcionar um eleitorado à esquerda, nem também decepcionar parte do eleitorado pró-Estado de Israel, que, enfim, você tinha grande expressão nos dois meios. Mas eu queria saber, fim da eleição agora, de fato, qual é a sua posição, se você acha que é razoável, possível que um partido de esquerda, socialista, né, defenda um Estado racista que impõe um regime de apartheid a outro território. Queria saber a sua posição, de fato, a respeito desse conflito. Eu sempre me posicionei sobre isso, Eric, com muita tranquilidade. Né? Eu sempre defendi 2 povos, 2 estados. Né? O governo de Israel, diversos governos, inclusive, sim, foram governos absolutamente criminosos em relação à Palestina. Aliás, eu fui chamado para ir lá agora em janeiro, não deu para ir por conta dessa crise do Estado. Né? Mas a gente precisa eu quero dialogar com a esquerda de Israel, que existe. Existe uma esquerda em Israel, que não é favorável ao massacre, que não é favorável à tomada de território, que é favorável ao Estado da Palestina. Eu quero discutir com eles. Né? Então, acho que são 2 povos, 2 estados. O episódio e aí é a eleição, né? A eleição, você pega um fato e você transforma naquilo que você quiser. Houve, eu não lembro do ano, mas faz muito tempo, né? Houve um massacre muito grande, né, do governo de Israel ao povo palestino. Eu realmente não lembro o ano. E no mundo inteiro houve protesto contra o governo de Israel. Aqui no Rio de Janeiro, um desses protestos queimou a bandeira. Claro que quando você queima a bandeira, você queima um símbolo que você não queima só um governo, você acaba queimando um símbolo que atinge quem é contra aquele governo. E havia participação ali de um parlamentar, na época nem era parlamentar do PSOL, mas, né, que depois se transformou, aliás, um excelente parlamentar do PSOL.
Evidente que eu não concordo com aquela atitude, mas como não concordo com outras. Agora, a gente tem um debate que tem divergências, e que bom que a gente pode ter divergências dentro do partido. Tem gente que é contra o Estado de Israel. Eu acho que tem 2 povos, tem que ter 2 Estados, e eu quero dialogar com a esquerda de Israel sobre a possibilidade de um outro. Aliás, como diversos setores progressistas da Palestina entendem assim, que querem dialogar com essa esquerda de Israel. Agora, o que fazem disso na campanha é uma outra história, porque a gente sabe que é... Eu, inclusive, queria pegar uma carona nisso que o Eric falou, porque é um testemunho pessoal. Eu, recentemente, durante a ocupação dos estudantes na Universidade Federal Fluminense, onde eu sou professor, levei o deputado Jean Willis para falar para os estudantes, e entre outros assuntos, obviamente, ele falou também sobre a questão Israel-Palestina. E dentro do partido houve uma polêmica com o Jean e com o Milton Temer, que é um dos fundadores do PSOL. Como é que essa questão ficou resolvida dentro do PSOL, Marcelo? Esse não é um tema de consenso, né? E é um tema difícil. Aliás, é um tema difícil consenso no mundo, né? Não seria dentro do PSOL, que seria fácil consenso. No mundo, a gente não tem dificuldade para ter esse consenso. Agora, a minha posição é uma posição de 2 estados, 2 povos, 2 estados, que eu acho que é uma posição de setores progressistas, né? Tanto da Palestina quanto de Israel. Eu acho muito difícil se viabilizar algo diferente disso como um caminho real para se consolidar uma relação mais humana e democrática. O Jean foi muito mal compreendido no momento, e o Jean também é muito intenso, né, quando fala de tudo, porque fala com muita convicção das coisas. Agora, dentro do partido está entendido que você não... Tem certos pontos que você não tem acordo em tudo. E é bom, o partido é um partido, como disse o Érico, de correntes, que tem diferenças, etc. Mas tem um projeto partidário que consegue fazer uma disputa partidária. Agora, tem alguns pontos que você não vai ter consenso. Então você tem um setor que pensa diferente, mas tem que haver o respeito pelas opiniões e espaço para fazer o debate. Ruim quando você tem a divergência e você não tem a possibilidade do debate. Ô Freixo, mas como esse não é o outro Roda Viva, esse é o Viva Roda, eu vou ser o advogado do diabo e vou te perguntar sobre essa divisão na esquerda, né? A direita se une com muita facilidade, com um objetivo comum, e parece que a esquerda tem divisões inconciliáveis e dentro dessas divisões não consegue, eu não diria nem unificar, mas manter um discurso que seja atrativo para um eleitorado e que consiga viabilizar um projeto de poder que já quase aconteceu, mas que ultimamente anda muito distante. Não está na hora da esquerda fazer uma autocrítica nesses procedimentos? Eu acho que sempre é a hora da autocrítica, isso aí não tenha dúvida disso. Mas desde 92 que a esquerda não chegava no segundo turno no Rio de Janeiro, né? Chegou. Então acho que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? A gente apresentou um programa com toda a divergência. Eu não acho ruim ter divergência. Desde que a gente consiga fazer da divergência um espaço de debate, de escuta, aí sim, você tem toda a razão. A esquerda às vezes escuta muito pouco, né? E conseguir avançar nisso. A gente apresentou um programa, a gente fez o Se a Cidade Fosse Nossa. Pegamos por vários territórios, áreas, ficamos 1 ano e meio debatendo um documento sobre um projeto de cidade, discutindo para além dos partidos, chamando os movimentos, os moradores, enfim, quem trabalha com cultura, com economia, né, com diversidade, chamamos todo mundo para pensar a cidade, 1 ano e meio debatendo. Imagina que nesse 1 ano e meio o que tinha de divergência, né, dentro de um programa era enorme, mas essa era a grande riqueza. Você conseguiu ouvir todas essas correntes? Sim, mais do que as correntes, a gente ouviu os moradores, a gente apresentou um projeto. Muita gente fala, olha, não votamos em você porque a gente não concorda com o projeto. Beleza, isso faz parte do processo democrático. Agora, nós apresentamos um projeto de cidade. A gente dizia ali o que a gente ia fazer, com o transporte, com a cultura, com a educação, com a economia, né? Com a questão ambiental. Tinha um projeto de cidade amplamente debatido. Por que não venceu? Com Onde foi o muita erro? divergência. A gente vence o primeiro turno, chega no segundo turno. E no segundo turno a gente não conseguiu ter força para isso. Aí eu acho que são muitas interpretações. Acho que a gente uma não das conseguiu interpretações entrar... pode ser também a falta de um discurso de sedução do eleitorado. Eu acho que sem dúvida alguma. Eu acho que tem um problema de comunicação, mas tem um problema de chegada em alguns lugares que a esquerda não entra há muito tempo. Mesmo a gente tendo uma votação muito expressiva na Zona Norte e na Zona Oeste, não foi o suficiente para conseguir ganhar a eleição. Tinha muito bem votado, 1.200.000 votos na cidade do Rio de Janeiro. É muita coisa, mas não foi o suficiente para vencer. E acho que a gente tem que perseguir isso, porque isso é fundamental. Não adianta dizer que a campanha foi vitoriosa, no simbólico, mas a gente tem que ganhar. Porque hoje, se a prefeitura estivesse na nossa mão, a gente ia poder desenvolver uma série de políticas públicas fundamentais para o conjunto de lutas que a gente Estamos falando também de nível nacional. Eu vou te pressionar mais em outros programas que você vai ver aqui, senão a gente pode falar um programa inteiro sobre os erros da esquerda, que eu acho que a gente tem que falar mesmo. Eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que fazer essa autocrítica com veemência. Mas vou passar a bola para o Miguel, porque uma das coisas que a gente está vendo na direita é uma capacidade de ter um discurso populista inacreditável, como, por exemplo, a presença do Exército nos presídios. Miguel, faz sua pergunta aí. Então, Freixo,
Eu acho que existe a construção de um senso comum no Brasil, em que você sente muito na campanha, todo esse clichê de que quem é defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Isso representa um perigo muito grande para a política, porque às vezes faz com que o político se sinta intimidado em revelar suas posições. Ele recua. Ele recua, e muitas vezes a lógica eleitoral ela parece pressionar o político a tomar posições, a não assumir posições em relação a alguns temas. E eu acho que é um perigo muito grande, porque até onde o político ele deve surfar no preconceito de setores populares, o que a Hannah Arendt chamava até de a ralé, né, que não é exatamente o povo, são estratos sociais que não é apenas pobres, classe média, ricos, né, que são preconceitos muito arraigados, que sempre no sentido de aumentar a repressão, por exemplo. Né. E agora, com essa crise dos presídios, você vê que o presidente Michel Temer, ele agora está propondo a presença do Exército nos presídios, certamente entendendo que isso vai gerar um impacto positivo. E eu não observei, não houve um debate. Então, o que você acha dessa proposta? Essa proposta do Temer é um absurdo e é uma proposta inconsequente. Por que é inconsequente? Quando se fala em exército, parece que você está falando de uma força que não se materializa, né? Quem é o exército? São jovens, garotos, que não tiveram nenhum preparo para fazer esse trabalho prisional. O trabalho dentro de presídio é um trabalho muito específico, né? Não é a área de guerra, não é conflito. Então, por que o Exército? Qual é a característica que o Exército tem que ajudaria a resolver a questão penitenciária? É um discurso fácil, oportunista e muito, muito, Miguel, irresponsável. Né? Eu conversei com vários agentes penitenciários que ficaram apavorados, porque são pessoas que são capacitadas, treinadas para trabalhar dentro do sistema, que trabalham em condições muito adversas. Aliás, hoje no Rio de Janeiro, os agentes penitenciários estão em greve. Né? Fizeram uma greve porque estavam, enfim, as condições são... Você entra num presídio como Vicente Piragibe, aqui no Rio de Janeiro, são 1.800 presos, 2.000 presos, para 6 agentes por turma. A sociedade não sabe disso. Né? Mas vou botar o Exército com um fuzil dentro do... Não é isso que resolve. Você tem medidas que você poderia tomar que o governo não toma. Você fala que a lógica militar é outra, né? A lógica militar é de invadir o território, é de tratar o outro como inimigo. É de guerra. E a guerra trata o outro como inimigo. Então você está, obviamente, inclusive vale a mesma coisa para as ocupações de favelas no Rio de Janeiro, né? Mesmo discurso. Não, o mesmo discurso. É o mesmo discurso. É o território inimigo sendo ocupado. E um detalhe, Felipe. Na guerra, o objetivo de qualquer guerra é eliminar o inimigo. Isso. Em qualquer guerra, E ele é treinado para isso. ao longo da humanidade, né? O objetivo de uma guerra é eliminar o inimigo. Quem que você quer eliminar na favela? Quem que você quer eliminar no presídio? Na verdade, o presídio já é a eliminação. Eu costumo dizer que o presídio é o depósito das nossas amnésias sociais. É o espaço para a gente esquecer aquilo que a gente não quer lembrar que existe. Né? São os presídios. O presídio, a gente precisa entender, Miguel, e esse é um debate que daria um programa inteiro sobre isso, né? É o reflexo do Estado mínimo. Para todo Estado, tem um pensador, um pesquisador chamado Luc Vacan, né? Ele trabalha com as prisões norte-americanas, ele é muito interessante, e ele fala o seguinte: para todo Estado mínimo, há um Estado penal máximo. Né? Quanto mais o Estado é mínimo, mais o Estado penal se fortalece. O Estado penal é o Estado mínimo. Você precisa de um Estado penal para a miséria. A detenção da miséria é fundamental. É fundamental deter os sobrantes. É fundamental deter aqueles que não servem à lógica do Estado mínimo. Ou você mata, ou você prende. Mas antes de matar ou prender, você precisa destituir de existência. Você precisa criar um rótulo. Ele não é igual a você, ele é o outro. Ele é o bandido. Seria uma mão... Ele não precisa nem cometer crime. Basta ele me provocar o medo. E você coloca para baixo do tapete. Né? E o presídio serve a isso, a deter os sobrantes. Ele seria uma mão de obra ansiosa do sistema econômico hoje? Não. Dessa plataforma econômica? Não, é mais grave. É mais grave. Porque o Marx vai desenvolver a ideia do exército industrial de reservas. Né? Essa massa carcerária não é um exército de reserva. Eles são os sobrantes disso. Eles não são reserva, eles são destituídos de existência. Não é uma mão de obra reserva que pode ser aproveitada. Não, não pode ser aproveitada.
precisa ser eliminada. Exatamente, que sobrou desse sistema econômico. É mais ainda do que isso. É mais que isso. É um nível mais grave. Então, assim, é fundamental retirar dele não a sua capacidade de trabalho, mas a sua capacidade de humanidade. Né? Eu costumo brincar dizendo que eu trabalho com direitos humanos há muito tempo. Quem trabalha com direitos humanos trabalha com o que sobrou do direito do É um consumidor. controle de natalidade? Né? É um controle de natalidade, talvez? Não, é um controle da humanidade É desumanização. desumanizando. Né? O direito do consumidor é evidentemente mais importante de uma sociedade consumista. Quem trabalha com direitos humanos trabalha de quem sobrou do direito do consumidor. Quem não consome, aí vem trabalhar com os direitos humanos. Né? Quem não é atendido pelo direito do consumidor. Hoje você tem no Rio de Janeiro, aproximadamente, 40% dos presos provisórios. Presos que foram presos e que não foram julgados. Tem diversas pesquisas que mostram que quando eles vão a julgamento, eles são absolvidos. Eles não pegam pena de prisão. Então tem uma série de medidas, é importante dizer isso, porque tem medidas concretas que podem resolver a situação carcerária brasileira. Né? Você tem os mutirões, que você tem que fazer para poder tirar quem já cumpriu pena, quem não devia estar preso, e você reduz significativamente. Você tem que ter investimento em educação, saúde e trabalho dentro das prisões. Isso é investir na sociedade. Isso não é vai cuidar de preso. Não, essa pessoa vai sair. Né? Vai sair daqui a 1, 2, 3, 10 anos, vai sair. Né? Hoje você não tem reincidência, 77% dos presos no Rio de Janeiro reincidem no crime. É um bom investimento que a gente está fazendo? Prisão é um lugar caro para tornar as pessoas piores. Estamos falando de 50 mil presos com 20 mil... No Rio, 50 mil presos. 622 mil no Brasil. Exatamente. E dos 50 mil do Rio, 20 mil em prisão provisória. Como o programa está quase chegando ao fim, É isso. eu tenho que passar a última pergunta para o... Posso fazer só uma Temos introdução? 30 segundos Você ainda. você falou da greve dos agentes penitenciários aqui e você já há bastante tempo declarou que você é contrário à greve de forças armadas, policiais e tal. Queria saber se diante da crise do Estado, diante da crise, sobretudo do sistema carcerário, se você hoje em dia apoiaria, por exemplo, a greve dos agentes penitenciários que estão trabalhando numa situação, sobretudo, de risco de vida. Assim. Não, nunca fui contra a greve, não. Pelo contrário, eu sou favorável à desmilitarização das forças policiais exatamente por isso. Tem a PEC 51, né, que tramita no Congresso hoje, que é uma PEC muito elaborada, inclusive pelo Luiz Eduardo Soares, que é daqui do Rio de Janeiro, pensada e escrita por ele, que apresentou a Folha de Berg, e que é uma PEC que avança muito, até para que você possa desmilitarizar, né, e ter uma outra perspectiva de segurança pública através dessas forças. A greve dos agentes penitenciários ela é muito justa. Agora, é evidente que cria uma tensão grande, porque você corta a visita, você corta... Mas não houve um tensionamento maior. O sistema conseguiu passar por isso melhor do que a gente imaginava. Mas a greve é legítima. Sérgio, o Eric, ele cortou um pouco do teu tempo, então eu vou te dizer que a gente tem 30 segundos para a tua pergunta e 2 minutos para a resposta. Então, eu vou fazer 2 em 1. É o seguinte, primeiro, esse processo de invisibilidade, de esvaziamento simbólico que se aplica aos presídios, que chegou um secretário da Juventude dizer que o problema dos presídios era não matar mais, e de alguma maneira isso também não se aplica à naturalização da morte de policiais que você citou no início, né? 13 policiais mortos, quase um por dia. E a segunda pergunta é o seguinte, com a crise no Estado, se passou a associar o problema do Estado se reduzir à questão basicamente do petróleo, que a gente já sabe que não é verdadeira, mas é uma questão importante, a diversificação da economia do Estado. E um dos vetores para diversificar isso seria a inteligência. Estou pegando da violência e indo para a cultura e para a inteligência. E a UERJ vive um processo de esvaziamento bastante grande, com uma dotação orçamentária que não é paga de 1 bilhão, que não representa nem 1,5% do orçamento do Estado. Qual seria o papel da UERJ nessa contribuição para a diversificação do Estado e se você também é favorável nesse processo à federalização da UERJ, que foi um factoide soltado aí pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani. 1 minuto e meio de pergunta, mas a gente tem tempo para Vamos resposta. lá. Não, olha, eu não sou favorável à federalização da UERJ. A UERJ tem 35 mil alunos de graduação. A UERJ tem, a gente teve essa semana, né, que a gente está gravando aqui, um abraço, né, na UERJ. Você tem 4 mil alunos de mestrados, 2 mil de doutorado, mais de 1.000 alunos em ensino médio e fundamental na escola de aplicação. Você tem uma policlínica, você tem um hospital universitário. Então, porque a gente fala UERJ, as pessoas às vezes não têm a dimensão do que você está falando. Você está falando de uma universidade do Estado do Rio de Janeiro que tem um impacto, né, sobre o Estado de produção de inteligência, de conhecimento gigantesco, que pode gerar uma perspectiva de desenvolvimento muito maior. E não é só a UERJ. A gente conversava aqui no intervalo, Sérgio, dizia o seguinte, está na Constituição do Estado que 6% da receita corrente líquida tem que ser investido nas universidades. Isso nunca foi cumprido. Isso nunca foi cumprido. Então o que a gente precisa fazer é cumprir a lei.
cumprir a lei. Hoje tem uma ADIM que está lá no Supremo que ninguém julga o mérito. Essa é a pressão que a sociedade tem que fazer, porque o UERJ não é importante para quem trabalha ou estuda no Rio. O UERJ é importante para o Rio. Numa perspectiva de crise econômica, de geração de produção de conhecimento, de tecnologia, de informação, para gerar uma outra perspectiva de desenvolvimento. E hoje não é só o UERJ. Hoje você tem a UESO, que é a Universidade da Zona Oeste, que nem prédio próprio tem. Não sei se você sabe disso. Nem prédio próprio tem. É um prédio emprestado. Uma universidade. E a UENF, que foi projetado pelo Darcy Ribeiro, Norte Fluminense, para pensar o desenvolvimento chegando na região Norte e Nordeste, que está também em frangalhos. Não tem orçamento para pagar o mínimo, para pagar o essencial. A UERJ tem uma previsão lá orçamentária de 1,5 bi e não recebe nem 70% disso, né, em termos de execução. Então, assim, você vive uma crise profunda. A solução não é você privatizar, a solução não é você federalizar, a solução é você cumprir a lei. 6% da receita corrente líquida, na época que a Constituição foi feita, só existia o UERJ, Hoje você tem o UERJ, o UESO e o UENF, e hoje, se 6% fossem dados, mesmo sendo 3 universidades, seria o dobro do orçamento que você tem hoje para cada uma delas. E aí você garantiria uma coisa que é fundamental, autonomia universitária. E a questão dos policiais? Eu presido a Comissão de Direitos Humanos e essa semana que passou, até foi noticiado, eu tive uma reunião com o comando da Polícia Militar. Né? Por que eu procurei o comandante da Polícia Militar? Para fazer um convênio entre a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos e o comando da polícia para atendimento aos familiares de policiais mortos. Isso é muito importante. A gente já faz esse trabalho há 3 anos, só que agora a gente está fazendo esse trabalho institucionalizado. A família, direitos humanos tem que ser para todo mundo. É claro que quando tiver uma violação de direitos humanos cometida por algum policial, uma tortura, uma execução sumária, a comissão tem que denunciar. A comissão vai denunciar. Mas se você tem um policial morto trabalhando em condições precárias, você tem um agente penitenciário que não tem condição de fazer esse trabalho, ele tem um direito fundamental de dignidade humano dele que está sendo violado e que tem que ser respeitado. A esquerda precisa aprender a fazer um debate sobre segurança pública. Qual é a segurança pública que a esquerda quer? Qual é o modelo de segurança? O que faz uma cidade ser mais segura? E aí eu acho que a gente tem que chamar as forças policiais para esse debate. Por que o policial tem que ser eleitor do Bolsonaro? Né? Se a gente estava questionando a ideia de que o evangelho não tem que ser eleitor da direita, os setores da segurança também não tem que ser. Por que não pode ser uma sociedade mais justa, melhor, inclusive para as tropas de segurança, numa outra perspectiva, uma sociedade mais justa e melhor para eles, inclusive? Isso passa por garantia de direitos que eles têm que ter também. Bom, o nosso primeiro programa Viva Roda chega ao fim. A gente vai voltar com outras edições. Isso aqui foi só um programa piloto. Queria agradecer muito a presença do Falcão, do Eric, do Rosário e do Sérgio, e principalmente aqui a presença do deputado Marcelo Freixo nesse programa de estreia. Muito obrigado. A gente vai pressioná-lo várias vezes a voltar aqui e pressionar com outras pautas políticas. No próximo programa a gente pretende ir a Porto Alegre entrevistar a presidente Dilma Rousseff. Fica ligado que você vai continuar aqui no Viva Roda. Um abraço.